texto áureo diz assim: e disse, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Verdade aplicada. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Amém? Amém. Vamos ler a leitura oficial que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo de número 8, no verso 8, 5, 6, 9 até o 12, 14 e 16. Eu leio o primeiro, a igreja lê o próximo. Amém? E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-lhe, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que de toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Janaías, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o lado interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Amém. A igreja pode tomar assento, glorificando Glória a Deus. o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos aprender algumas abominações que o povo de Israel fazia. Nós vamos aprender o significado de abominação. Nós vamos olhar esta passagem que dizia dos anciãos, dos homens que adoravam ao sol, das mulheres que adoravam a Tamuz. Nós vamos aprender bastante coisa nesta noite. E eu peço aos irmãos que nos ajudem, conforme nós estamos falando os versículos. Os irmãos que tirou o versículo aí já deixa preparado com a sua Bíblia aberta, para que possamos ser bem rápidos. A lição de número 3, que é denominada as abominações do tempo, ela vai falar assim: a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição
traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz desta imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual. Não estamos isentos deste perigo. Isso aqui está na introdução da minha revista. Está falando sobre o perigo da idolatria, o perigo moral e o perigo espiritual. O que é o perigo moral? É aquilo que você é conhecido lá fora. O que é o perigo espiritual? É aquilo que você é conhecido por dentro. Perigo moral é a tua vida. Perigo espiritual é a tua alma. E nós vamos aprender hoje o que a idolatria, o que a abominação pode levar você a fazer. Hoje, os objetivos desta lição, na primeira parte, nós vamos falar sobre a visão de Ezequiel, no capítulo de número 8. Então, abra a sua Bíblia e deixe ela aberta no livro de Ezequiel, no capítulo de número 8. Nós vamos ler os versos desta passagem, nós vamos aprender o significado desta visão e o que ela quer nos falar. Glória a Deus! Na segunda parte, nós vamos aprender sobre imagem de ciúme. O que é esse termo que é relatado nesta visão? O que Deus quer falar comigo e contigo quando Ele fala imagem de ciúme? E na terceira parte nós vamos discutir sobre os rituais de Tamuz e os adoradores do sol que aquele povo fazia ali dentro do templo. E agora nós vamos passar a entender um pouquinho mais por que Deus permitiu a ruína de Judá. Porque nós aprendemos na primeira lição a estrutura do livro de Ezequiel. Nós aprendemos na segunda lição as visões do livro de Ezequiel. E agora, a partir dessa lição, nós vamos começar a entender qual foi o real motivo que Deus permitiu aquele povo ir para o cativeiro. Porque muitas vezes nós olhamos e nós não entendemos por que acontecem as coisas na vida do crente. Por que muitas vezes as pessoas sofrem, por que muitas vezes as pessoas adoecem, por que muitas vezes as pessoas até caem na fé. Então, a partir desta lição, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O que aconteceu com aquele povo? E se nós não vigiarmos, acontece também na nossa vida. Então, eu peço para os irmãos, um dos irmãos lê para mim a introdução, até o comecinho lá sobre a visão. Aí na tua revista está a introdução, até onde fala abominações chocantes. Lê só esse pedacinho, por favor, dos irmãos. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa a terminar o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Amém. Então nós lemos aqui, né? Nossa irmã Rosa leu aqui. O capítulo 8 inicia uma nova modalidade, uma nova sessão nesta modalidade. Qual modalidade? As visões de Ezequiel. Porque o livro todo ele é baseado nas visões e nas profecias que o profeta Ezequiel recebeu de Deus. Nós discutimos na primeira visão que Deus levou ele, mostrou a ele. Na segunda não foi uma visão, na segunda Deus falou diretamente com ele, aos ouvidos dele. Já nessa do capítulo 8, novamente Deus mostra ao profeta em visão. Nós vamos ler aqui que Deus pega o profeta pela mão e leva ele até o altar.
até o tempo. Nós vamos ler aqui que em determinado momento o Espírito de Deus diz a ele: cava. Olha, para alguém cavar, a pessoa tem que estar lá. Não é assim? Eu não vou mandar o pastor ir lá na minha casa cavar um buraco se ele está aqui. Para ele cavar um buraco, ele tem que estar lá. E o que eu entendo com isso? Que Deus não deu somente uma visão. Deus levou o profeta até o local. Glória a Deus. Deus pegou o profeta pela mão e levou ele até dentro do templo. Olha só que interessante, o povo estava em cativeiro, mas ainda havia homens e mulheres lá em Judá. Porque isso ainda foi no começo, nas primeiras profecias. Significa que ainda o povo estava lá. A Babilônia ainda não tinha destruído completamente Judá. Ainda havia homens e mulheres naquele local. E nós vamos aprender nesta noite que em vez daquele povo estar orando, estar buscando, eles estavam agindo contra a vontade de Deus. Porque quando fala abominação, não é uma coisa boa. Nós vamos aprender o significado de abominação. Rosa, continua lendo para mim, por gentileza, até o 2 aí. Até Ezequiel 8:18, onde está na revista aí, por favor. Sobre a visão. A segunda visão. As visões dos capítulos 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E no capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no 6º mês. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Amém. Então eu acabei de falar aqui, né? Que aí ainda era no começo. Ele estava há 5, 6 meses da invasão. Ele foi logo que ele chegou que ele teve essa visão. Ou seja, o povo ainda estava lá. Porque nós aprendemos que Ezequiel foi levado na segunda leva. E depois ainda teve mais uma, onde foi o resto do povo, ficando só os mais pobres. E aqui diz assim, ó, essa visão não foi da glória de Deus. Por quê? Na primeira visão, ele mostrou a glória de Deus. Não foi isso que ele viu? Os anjos, a carruagem. Na primeira visão, quando Deus mostrou a Ezequiel, foi da glória de Deus. Na segunda, que não foi uma visão, foi Deus falando diretamente para ele. Deus estava falando para ele o que iria acontecer. Mas agora, nesta visão, Deus estava mostrando ao profeta o que os homens estavam fazendo. Olha que interessante. Primeira vez, ele estava mostrando a sua glória. A segunda vez, ele estava mostrando o que ia acontecer. E agora ele já estava mostrando ao profeta o que os homens estavam fazendo. Então nós lemos aqui, ó, esta visão é preterista, quer dizer, é do passado, porque se relaciona com acontecimentos contemporâneos ou acontecimentos do momento. Contemporâneo é do momento, mas não exclui futurismo, ou seja, aquilo que ainda iria acontecer. Pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Primeira visão foi da glória de Deus. A segunda visão, ou a segunda vez que Deus se apresentou diante do profeta, que não pode chamar de visão, que não foi visão, foi falando, era o anúncio do fim e agora era a abominação. A palavra abominação, ela significa repulsa. Ela significa aversão.
ela significa detestável, ela significa odioso. Ou seja, quando o título diz as abominações do templo, ela está apenas nos dizendo assim, as coisas detestáveis que estavam acontecendo no templo. As coisas odiosas que estavam acontecendo no templo. Abominação, aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus odeia. E olha, eu falei aqui no começo, enquanto aquele povo estava uma parte no cativeiro e a outra parte ainda em Judá, o que aquele povo que estava lá na cidade deveria fazer? Se nós aqui, o Brasil entrou em guerra, o que a gente como cristão deve fazer? O que a gente deve fazer? Orar, né? Isso, gente. Buscar Deus, né? Orar, buscar a Deus, entrar na presença de Deus. A gente está vendo que o nosso país está indo para a ruína. O que a gente tem que fazer? Buscar a Deus. E o que aquele povo estava fazendo? Coisas detestáveis aos olhos de Deus. Em vez daqueles homens que ali ficaram, e nós lemos aqui no texto oficial, e entrei e olhei que toda forma de réptil e animal abominável, todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, e 70 dos homens anciãos com Jazanias, filho de Safã. Esse Jazanias, filho de Safã, era um dos principais do rei. Era um homem que ele não tinha ido na primeira leva. Talvez ele tenha se escondido, porque a Bíblia diz que na primeira leva foram todos os principais. Mas esse Safã aqui também era um dos importantes, porque senão a Bíblia não mostrava o nome dele aqui. Para a Bíblia mostrar o nome dele aqui, é porque ele tinha papel primordial dentro da cidade. E o que esse homem fez? Em vez de ele estar reunindo o povo para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus, ele estava adorando a falsos ídolos dentro do templo. O que é isso? É a mesma coisa do pastor sair, o pastor tem uma viagem marcada para São Paulo, vai lá no congresso. Aí a pessoa que fica aqui, em vez de seguir os passos dele, está buscando a presença de Deus, mas nós vamos fazer um carnaval, o pastor não está mesmo, vamos fazer uma festa, encher aquele bandeirinho e fazer a festa junina. O templo não é para isso, o templo é para adoração. E olha, ainda mais em tempo de guerra, ainda mais em momentos em que o povo estava passando necessidades. Então, abominação significa aversão. Quando você lê essa palavra na Bíblia, você já vai entender que alguém está fazendo coisa que desagrada a Deus. Quem pegou Ezequiel 8,6? Lê lá comigo, por gentileza. 8,6. Isso. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu povo, do meu santuário, mas ainda tomarás ver maiores abominações. Amém. Antes de eu comentar esse verso aqui eu vou ler aqui o verso de número 3. Diz assim, ó: e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões. Olha, só para os irmãos entenderem, eu queria ler esse versículo, eu não teria no começo e eu perdi o tempo. Então aqui está falando, quando Deus mostrou aquelas visões ao profeta, ele diz que Deus o pegou pelo cabelo. Olha só como caiu de Deus. Deus pegou o camarada com o cabelo. O pastor tem que pegar pela orelha. Pegou pelo... Eu também. Eu ia ter suporte ainda, poder pegar à vontade. Não, pegou a orelha antes. Ele levantou o profeta e levou até o templo. Para os irmãos, só para os irmãos entenderem
Vai visualizando aí. Deus pegou o profeta e levou lá dentro do templo. E o que ele mostrou para o profeta? O que o irmão aí acabou de ler. Vê tu o que eles estão fazendo. Olha que interessante. Deus mostra para o profeta. Vê o que eles estão fazendo. Olha a indignação de Deus. Você já chegou em alguém e falou assim: está vendo o que o camarada ali está fazendo? Quando faz isso é porque você está bravo, você quer desabafar, não é isso? Não é assim quando você vê alguém fazer alguma coisa errada? Você não chama alguém que está perto, fala, testemunha, olha o que ele está fazendo. Se o homem faz assim, quando ele está bravo, imagina Deus. Deus está tão furioso que pegou o profeta para o cabelo, para não pegar o cidadão que estava lá dentro do templo. Eu estou brincando assim, irmãos, para os irmãos entenderem, mas isso é sério. Eu estou fazendo uma analogia de brincadeira para os irmãos entenderem, para a gente ficar mais leve, porque esse tema aqui é pesado. Esse tema aqui, a gente tem que entender ele de uma forma que não agrida, porque é pesado. Não vai agredir a minha vida ou a tua vida, vai agredir a Deus. Continuando aqui o verso que o irmão leu. Vês tu o que estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel fez aqui. Ou grande repulsa, aversão, grandes atos odiosos que Israel está fazendo. E olha só isso aqui, ó. Para que me afaste do meu santuário. Olha só. Olha só. Os homens estão fazendo coisas tão detestáveis para Deus, que Deus não queria mais ir no templo. Que Deus não queria mais entrar no templo que foi feito para Ele. Embora a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, não é isso? Mas Ele vai lá para receber adoração. Lá é lugar para Ele receber adoração. E quantas vezes os homens estão fazendo a mesma coisa nos dias de hoje? Principalmente nessa época que estamos vivendo agora, época política. Eu converso sempre com o pastor a esse tema, eu tenho nojo disso. Quando eu vejo um político em cima da tribuna, a minha esposa sabe disso porque eu sempre falei isso. Quando a gente ia lá na nossa sede, eu via política em cima da nossa tribuna, eu comentava com ela. Eu, que sou presbítero, estou no meio da nave da igreja, e um político que nem a Deus serve, está no lugar santo. Sabe o que é isso? É abominação aos olhos de Deus. E hoje as pessoas estão achando bonito. Ai, que lindinho, independente de quem queira, independente de quem torça, eu não estou falando isso politicamente, não é isso. Eu estou falando a respeito do templo, glória a Deus, da casa de Deus. E não é só na época de política, é época de festa, aniversário da igreja. Ah, tudo bem, dê honra a quem tem honra, beleza. Chegou o prefeito da cidade, você vai dar um destaque para ele, mas bota ele ali na nave da igreja, num cantinho separado, para todo mundo ver que ele está ali. Ah, é o delegado. E o delegado vai ver que vai prender alguém? Um dia eu estava na igreja e chegou o delegado da cidade. Aí o irmão já correu, pegou na mão do delegado e levou lá na porta. Já botou na tribuna, eu falei, mas nem eu estou lá. Nem eu. Sou presbítero da igreja. Ele é autoridade no lugar dele, né? Na tribuna, né? Não, ele é autoridade lá fora. No lugar dele lá. Sim, na delegacia. Um médico é autoridade no hospital. Sim. Eu não vou lá no hospital botar a mão no paciente. Não, o meu papel, o papel do pastor é dentro da igreja. O nosso papel de levar a cura é na igreja. A pessoa vai lá, ô doutor, seu ponto aí está errado, viu? Vai para a esquerda. Ô delegado, o senhor não pode prender esse cidadão aí não. Tá, mas eu conheço
conheço ele, eu sou formado em alguma coisa. Você está entendendo o ponto de vista que eu estou querendo deixar bem claro para a igreja? O que é uma abominação nos nossos tempos? Aleluia. Não é só o que nós vamos aprender aqui, é muito mais. Nós vamos ler aqui hoje ainda o que é as abominações que estavam nesse momento. No dia de hoje acha simples, né? Isso, tudo para a igreja hoje é simples. Eu comentava ontem com a minha esposa. Hoje, eu dou um exemplo do culto de ensinamento. Tem a oportunidade hoje? Hoje tem oportunidade? Alguém canta? Não? Alguém lê versículo? Só na. Não. Estou dizendo assim de oportunidade. E quantas pessoas tem aqui? Se cortar a oportunidade na igreja, só fica 20%. Eu comentava com a minha esposa ontem isso. A igreja está mal acostumada. A igreja não está indo na igreja para adorar a Cristo. A igreja está indo para se autopromover. E nós vamos aprender isso hoje, que isso é abominação aos olhos de Deus. Autopromoção é abominação aos olhos de Deus. Pastor, não estou falando só, estou falando pastor, que cobra 50, eu falava isso hoje, né? 50 mil para empregar. O que eu vou fazer na igreja? Para ouvir um cara desse pregar? Para cobrar 50 mil reais? Não, filho, eu mesmo leio a Bíblia aqui e aprendo. Não preciso pagar para você, não. Eu falava para o pastor, o que adianta a igreja pagar 50 mil reais para um pregador pregar 1 hora e o crente que está todo dia na igreja está sem comida dentro de casa? Está com aluguel atrasado, está com água e luz atrasada, está com a prestação do carro atrasada. É certo isso? Isso é abominação. A lição hoje que eu falo a abominação, isso é abominação aos olhos de Deus. Deus não se agrada destas coisas. Não adianta falar para mim, irmão, mas ele é famoso. Irmão, mas Deus levantou ele. Deus levantou ele para pregar, não para ficar milionário. Deus não levantou cantor gospel. Deus levantou adorador. Uma pregação de 50 mil, dá para ele ficar o resto do ano sem pregar. Não, 50 mil, dá 50 mil para ver. Poxa, dá 50 mil na minha mão. Misericórdia. E as pessoas estão caindo neste ponto. Estão achando bonito. Caindo nessa malha, nessa vida. Não, a gente morava na congregação lá, 12 quilômetros da cidade, sempre conto aqui. Lá na roça, não tinha nada, nem asfalto. Aí tinha uma cantora aí famosinha, já até faleceu, que para ir na igreja de um amigo nosso que era na rua de trás, a nossa igreja era desse tamanho aqui. A dele era, acho que 2 quadradinhos desse maior. Ela cobrou 5 mil reais. 5 mil numa igreja de 10 membros no meio do nada. Como é que vai pagar, gente? Nem fui. Não, ela falou que o pastor que era 5 mil e falou, muito obrigado, Deus abençoe e tchau. Não, gente, não dá. Há 16 anos atrás, um abençoado, quando ele foi no ministério, não foi aqui não, uma cidadezinha pequena também, ele para revelar o número da identidade da pessoa e falar, ele cobrava 50 reais, naquela época que o salário era 60 reais. Se ele revelar meu RG, eu processo ele. É crime. Você não pode mostrar o seu documento, ninguém pode divulgar seu documento. Se ele revelar meu RG, eu processo ele. Não, eu tomo o dinheiro dele ainda, processo meu RG, não fala meu RG, não, que é crime. Não pode. Não pode, igreja, é sério isso. Não pode. É errado, tem que parar. A gente tem que parar de fazer coisas que estão agradando o mundo. A gente tem que estar ligado com Jesus. Aqui, as visões que Deus deu a Ezequiel ainda iriam acontecer. E por que iriam acontecer? Da mesma forma como fez com Daniel e com João. Quem tirou Daniel 7.1 e Apocalipse 1.1? Lê para mim, por favor. Daniel 7.1, Apocalipse 1.1. Vou acelerar um pouquinho que eu parei demais aqui.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Lá Daniel 7:1. 7:1. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, fez Daniel um sonho e visão de sua cabeça quando estava na sua cama. E escreveu logo e o sonho lhe relatou acima das coisas. Amém. Aqui nesses dois versículos eu pedi para os irmãos lerem, só para os irmãos fazerem uma relação com o livro de Ezequiel, que são homens chamados por Deus para trazer revelação à igreja. Glória a Deus. Existem muitos mais exemplos, mas eu marquei esses dois, que é o de Daniel e de João, 7:1 e Apocalipse 1, onde Deus chamava esses homens. Profecia, revelação e visão são ferramentas de Deus para alertar os homens sobre a sua conduta. Muitas vezes Deus avisa que o homem está errado através de profecia, através de revelação, através de visão, através de sonho. E ser usados e voltar-se para Ele ou salvar aqueles que estão perdidos. Então Deus mostrou a Ezequiel para ele falar para o povo. Deus mostrou a Jeremias para ele alertar o povo. Deus mostrou a Daniel para ele alertar o povo. Deus mostrou a João para ele alertar o povo. Até hoje nós somos impactados por estas profecias. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Apocalipse e Daniel. São os livros mais importantes em termos de revelação para nós hoje. Para nós hoje, em termos de profecia, revelação e visão, são os livros mais importantes para a gente. Porque nos mostra um caminho a seguir. O livro de Jeremias, ele mostra que o homem é teimoso. Porque Jeremias pregou, e o povo não deu ouvido. O livro de Ezequiel, ele mostra que além de teimoso, é burro. Porque o povo já estava sofrendo, mas não se voltou para Deus. O livro de Daniel, ele nos mostra as revelações que ainda iriam acontecer. E o livro de João, ele nos mostra a revelação dos dias atuais. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje, está lá em Apocalipse. As 7 igrejas, nós já estamos na última. E daqui a pouco, no final da última igreja, é o arrebatamento. Isso aí você pode discutir com o teólogo. Ele pode falar para você que é antes, ele pode falar para você que é depois. Mas para nós, como Assembleia de Deus, o entendimento é que o arrebatamento é no final da última igreja. Glória a Deus. Aleluia. E é hoje, e é logo ali. Porque depois, quando vier as pragas, quando vier a destruição, a igreja não vai estar mais aqui na terra. A igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que há um que ainda falta para que o anticristo seja apresentado. Sabe quem é esse um? Eu e você. É a igreja de Cristo, que será levada pelo Espírito Santo a encontrar com o Senhor nos ares. Quando a última trombeta tocar, quando a trombeta do arrebatamento tocar, o Espírito Santo vai fazer assim. E eu e você seremos arrebatados. Mas a igreja que não quiser ouvir a Cristo, que se mantém nas abominações, vai perder esse momento. E olha hoje, o dia que nós vivemos, com Jesus Cristo nos apoiando, com o Espírito Santo nos ensinando, ainda tem tanta gente aí fora. Eu acabei de citar aqui, se tirar as oportunidades da igreja, 80% cai no mundo. Porque tem muita gente que só vem na igreja para cantar. Tem muita gente que só vem na igreja porque vai ler um versículo. Tem gente que se você não chamar 2 vezes não vem mais. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Um amigo meu que saiu de uma igreja, foi para outra, falou para mim que vai sair da igreja lá, porque a igreja lá não tem oportunidade para ninguém.
Tem gente que fala assim, eu vou na igreja porque ali precisa de mim. A igreja precisa de Jesus. Não precisa de mim, não precisa do pastor, não precisa de você, precisa de Jesus. Eu e você somos ferramentas colocadas aqui para ser usado na obra. E só. E só. Não queira eu, porque eu estou dando ensino de terça-feira, sou melhor que todo mundo, porque eu não sei nada. Eu sou pó e vou voltar para o pó. Se eu não dobrar o meu joelho e não orar antes de ler essa revista, não sai nada aqui. Se eu não dobrar o meu joelho, não orar, não ler a revista e não buscar na palavra, não sai nada aqui. Se o pastor não tiver contínua oração, não tem ninguém aqui. Não é assim, pastor? É fácil sua porta todo dia de manhã despreocupado? Mas a igreja está cheia mesmo. Está assim? É todo dia uma batalha, não é? Mas as pessoas não estão dando crédito. Mas vamos seguir, senão a gente não termina essa lição hoje. Hoje tem muita coisa para falar. Deus tomou o profeta e o levou até o templo, para que visse as abominações, foi o que a gente acabou de ler. O homem estava afastado de Deus, do seu santuário. Aqui o homem está afastado de Deus. A visão do capítulo 8 e das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém. As visões mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer, a curto, médio e longo. E até mesmo no contexto escatológico, Daniel teve visões de coisas futuras. Isso aqui eu não vou me ater porque eu já acabei de falar. Eu já fiz a relação de Daniel, de João, de Jeremias, que é tudo isso que está dentro desse ponto 2 aqui. Que Deus ele dá a visão do passado, do presente e do futuro, para alertar o homem da abominação, para alertar o homem para voltar-se ao caminho de Deus. Como entender as visões de Deus? Lá no 3º. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo, mas há quem afirme ter sido um corpo ou incórporo. Era uma visão em tempo real, mas não física. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões. E ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João, quando ele chegou até o céu, teve as visões do céu. Ele não estava lá, o corpo dele estava lá na Babilônia, mas o espírito dele foi transportado. O espírito, lembra, até falei no começo que Deus não vai mandar ele cavar, e para cavar tem que estar ali. O corpo físico dele não estava, mas o espírito dele estava. Da mesma maneira que João. Paulo, quando ele comenta, quando ele fala que chegou ao 3º céu, foi a mesma coisa. Ele foi arrebatado ao 3º céu. Arrebatado, o estado de arrebatado é estado de morto. Ninguém é arrebatado e fica lá, se debatendo. Não fica, igreja. Não fica. Quando a pessoa cai no meio da igreja e fica se debatendo, põe a mão, não tem coisa errada. Pode orar na cabeça e expulsar esse demônio. Porque o arrebatamento é rápido. A palavra arrebatamento é tirar rápido. Se tirou, não está ali. Por que camarada tem convulsão? Está tendo convulsão, leva para o hospital. Ou senão nós já expulsamos esse demônio daí agora. Não brinca com as coisas de Deus. E tem muita gente hoje brincando com as coisas de Deus porque não tem conhecimento. Não conhece das coisas de Deus. Uma coisa eu fico bravo. Vai orar na cabeça de alguém, já pega e começa a empurrar. Tem gente que cai fácil. Tem gente que já vai na frente, hoje a gente não caiu. Tem gente para tudo na igreja. A gente já viu tanta coisa, né, pastor? Já viu tanta coisa. Os irmãos, eu acho que eu já orei quase todos os irmãos aqui. Os irmãos podem reparar. Eu não gosto nem de pôr a mão. Não gosto, principalmente em mulher. Eu unjo com óleo, mas dificilmente eu ponho a mão. Eu estendo a mão. Impor as mãos é uma coisa, colocar a mão é outra diferente. Nos irmãos não esquento cabeça, não. Pelo menos, né? Eu me garanto. As irmãs eu evito, já para não dar confusão.
já para não dar confusão. Vigia, né? A gente tem que vigiar, tem que saber o que está fazendo. Agora tem irmão, tem irmã que vai orar, já pega aqui, já começa a jogar o irmão para trás. O irmão já está, a pessoa já está emocionalmente abalada. Aqui, né? Apertou a fonte, desmaia, gente. É fonte aqui, corre sangue. Eu frequentava a igreja, pastor, cortando a ideia da conversa, pastor. Frequentava a igreja quase um ano. Não foi aqui não, foi fora. E rapaz, o pastor ia orar por mim, moço, eu saí dali, umas 3 vezes que ele orou por mim, uma vez ele foi, me revelou na igreja e falou, vem aqui que eu vou orar por mim. Eu falei, irmão, pastor, pelo amor de Deus, não coloca a mão na minha cabeça não, porque esse dia quase eu caí. Uma oração de quase daí não tem a cabeça segurando. Se apertar sua fonte, Não, gente, vai parar no sangue, vai desmaiar. Falei pra ele quando eu pensei que não. Ó, outra coisa também. O pastor, se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir, mas você não vai porque eu não estou errado. Não, o que eu vou falar é sério, gente. É sério. Pastor, pastora, missionário, missionária. Só quem pode pôr a mão é quem é mais do que você. Hierarquicamente. Para pôr a mão na cabeça do pastor, é só o pastor. Eu também aprendi assim. Para pôr a mão na cabeça de uma missionária, é só o pastor ou a pastora. Do diácono, é só presbítero, evangelista, pastor. Não deixa qualquer um pôr a mão na tua cabeça, igreja. Não deixa qualquer um pôr a mão na tua cabeça. Faz tempo que eu estou para falar isso aqui. Eu falei, uma hora Deus vai me dar a oportunidade. Uma hora Deus vai me dar a oportunidade. Sabe por quê? Porque a unção que Deus te deu é tua. A minha unção de pastor partiu da mão dele. Não é qualquer um que vai pôr a mão na minha cabeça. Até o outro dia eu tinha unção de presbítero dada pelo meu pastor lá de Jacareí. Hoje eu tenho unção de pastor dada por um pastor. Não é qualquer um que põe a mão na minha cabeça. Não deixa qualquer um pôr a mão na tua cabeça. E nos dias que nós vivemos hoje, a gente vê qualquer um levantou na nave da igreja, vem sapateando, quer pôr a mão na cabeça do pastor. Um dia eu contei isso já com o meu pastor. A gente estava lá na igreja no Rio Grande do Sul. O irmãozinho estava cantando. Ele estava adorando a Deus lá. Daqui a pouco ele virou e foi com a mão na cabeça do meu pastor. Põe a mão no meu braço. Pode pegar meu braço. Meu pastor fez isso. Na minha cabeça, não. Irmão, não deixa. É sério isso, irmão. A gente fala, os irmãos pensam que é em tom de brincadeira. É sério. A unção de mão é importante demais na tua cabeça. É a mesma coisa quando a gente vai orar para um enfermo. Eu sempre uso óleo na minha mão para orar para um enfermo. Sabe por quê? Eu estou ungindo a minha mão contra a enfermidade. Se você for pôr a mão na cabeça de um enfermo, a enfermidade passa para você. Verdade mesmo. Um dia o meu pastor presidente, o nosso pastor presidente, hoje presidente de honra lá do Ministério de Jacareí, foi ele inclusive que batizou a minha esposa há 40 e tantos anos atrás. Ele contou num congresso de ensino de escola bíblica que uma certa feita ele estava orando, ele estava na igreja orando, ele foi chamado para expulsar um demônio. Ali, palavras dele, tá? Estou contando o que ele passou no congresso. É público, então eu posso contar. Ele não falou em conversa reservada. E ele falou que ele, logo no começo do ministério dele, e ele colocou a mão na cabeça daquele enfermo, daquele endemoniado. Na mesma hora, a pele do braço dele começou a escamar. Aquela enfermidade, no mesmo momento que ele estendeu a mão, passou para ele. E ali ele teve que chamar os irmãos, orar para repreender aquela enfermidade, para a enfermidade sair. E ele era pastor. Agora imagina o irmão que muitas vezes não está nem preparado. Muitas vezes nem orou, nem jejuou, nem buscou. Já vai pôr a mão. Tá todo mundo pôr na mão, vou pôr também. Cuidado, gente. Cuidado. É sério esse negócio. Quando a gente está falando de abominação no templo, então é abominação no templo. Essas coisas são abominação. Deus repudia esse tipo de coisa. Deus abomina esse tipo de coisa.
diáconos, presbíteros, pastores, doutores, evangelistas, missionários. Então siga a hierarquia. Siga a hierarquia da igreja. Não é porque a pessoa chegou ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, que tem que ser recebida. Vamos ouvir. Cuidado, igreja. Cuidado. Um dia a gente estava na igreja e chegou um irmão lá, chegou uma irmã acompanhada de um outro irmãozinho. Essa irmã era da igreja. Aí ela falou assim: trouxe um pastor aí hoje. Eu falei: tá bom, senta aí que daqui a pouco não conversa. Achou que eu ia pôr o irmão para pregar, né? Aí beleza, eu preguei na noite, eu lembro até hoje. Acabou o culto, eu fui lá cumprimentar o irmão. Eu sou pastor da igreja e tal, não sei o quê. Aí me puxou um pedaço de papelão. Papelão. Pergunta para minha esposa. Papelão de caixa? Papelão marrom? Escrita a caneta. O nome, o ministério. Olha se eu boto um nome desse para pregar na minha igreja. Olha o tamanho do prejuízo que eu ia ter na igreja. Não era pastor coisa nenhuma, gente. Estava ali para te enganar. Uma vez lá na nossa cidade, teve um homem que ele andou visitando algumas igrejas se dizendo crente. Pastor fulano de tal. E andou em algumas igrejas, pela misericórdia de Deus, não pisou na nossa. Não foi na Madureira. Ele foi em algumas igrejas lá. E sabe o que o homem era? Quem adivinha o que o homem era aí? Não. Pai de santo. Eu ia falar isso aí. Estou mentindo que eu estou falando? Minha esposa é testemunha. Pai de santo. O homem era pai de santo, o homem botou um ternão, E falou que era pastor. pegou a Bíblia, e no último dia, que ele foi acho que uma semana ou 15 dias que ele ficou circulando a cidade, no último culto que ele foi, ele chamou os crentes da cidade tudo idiota. Ele falou: vocês são tudo um bando de besta. Eu sou o pai de santo fulano de tal, estou fazendo isso para provar que vocês não têm visão nenhuma. E não tem igreja, eu estou falando, não tem igreja, não tem. Isso é falta de visão, é tomar cuidado. O púlpito da igreja não se põe qualquer um. Às vezes o irmão pode ficar até bravo com o pastor. Nós já até conversamos também sobre esse tema. Às vezes a pessoa pode até ficar brava. O pastor não me chama. O pastor não me chama. Prova para ele que você pode pregar, pode cantar, pode adorar, pode falar da Bíblia. Prova para ele. E aí a pessoa vai ter oportunidade. Agora a pessoa chega hoje, não sabe de onde saiu, não sabe quem é, não sabe de onde veio. E fica fermentando dentro da igreja. Isso é abominação. Está aqui, é abominação. Vamos se desculpar. Agora é aqui, ó. Agora nós lemos um pouquinho. Lê para mim aí, por favor, lá sobre as abominações. O primeiro tópico aí. A imagem de ciúmes. Isso. O termo ciúme do hebraico, piná, significa zelo. Ciúme ardente, ira. Esta imagem é semel, em hebraico. Imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera. Deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Amém. Aí eu vou explicar esse tópico 3 e já entrar nessa daqui de junto, porque quando eu não li o tópico 3, eu vou fazer um comentário só. Aqui no Como Entender as Visões, o comentarista da revista está dizendo assim: era uma visão em tempo real, mas não física, não é isso? Deus introduziu o profeta no interior do templo e lhe mostrou oficiais de Deus e mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. Está lá no finalzinho do tópico 3, ali do ponto 3, tópico 1. Aqui, Ezequiel viu os sacerdotes orando a falsos ídolos. Ele viu mulheres adorando a falsos
ídolos. E aqui Deus fala a imagem de ciúme. O que significa essa imagem de ciúme? No grego, no hebraico, é semel kiná. Semel kiná, que significa ira pelo ídolo, ou ciúme ardente daquele ídolo. Imagem de ciúme. Quando Deus olhou aquilo, Deus se enciumou. Sabe por quê? Porque Deus deu o Filho dele por mim e por você. Glória a Deus. Deus deu o melhor dele pela minha e pela tua vida. Você não fica enciumado? Vou falar com as irmãs agora que a maioria não é ciumenta. Não. Vocês não ficam bravos se alguma mulher olhar de rabo de olho para o seu marido? Vocês não ficam não, né? Não sei. A gente fica. A gente fica. Eu já passei algumas histórias que se eu contar aqui, os irmãos arrepiam. Teve um irmão lá que pegou a irmã Maria assim, ó, com o bracinho assim. Ah, minha Santa Ceia foi igual. Foi. Um dia eu conto aqui para os irmãos. Um dia o irmãozinho lá chegou na irmã Maria, pegou a irmã Maria com o bracinho assim, puxou a irmã Maria. Culto de Santa Ceia, hoje não tem. Vou comer pão e tomar vinho. Eu estava no culto de oração e eu tinha um cabelo bem compridão assim, né? Ele estava orando e o homem foi para levar a mão no meu cabelo e o braço grudou no braço dele assim. Irmão, isso é sério, esse dia foi sério. Eu tive até que chamar meu pastor para resolver o negócio, para não acontecer coisa pior. Mas vamos lá, foi só uma entrada para falar para os irmãos. Se eu e você, que somos carne, que somos humanos, e temos nosso companheiro, nossa companheira, chega teu filho da escola falando que alguém bateu nele. Ah, você com toda a sua crentice, né? Você vai lá na bater só, não precisa bater. Você vai falar com o seu jeito crente de ser lá na igreja, não é? Agora imagina Deus, que deu o Filho dele para morrer na cruz. Porque embora nós estamos falando do Antigo Testamento, embora nós estamos falando ainda antes da cruz, mas Deus deu o Filho dele para morrer na eternidade, antes de tudo acontecer. Antes da cruz acontecer, Jesus já tinha sido sacrificado pela minha e pela tua vida. Então Deus já tinha dado a vida por aqueles homens. Aí chega no templo, no lugar que é para adoração a Ele, na casa dele, e vê gente praticando idolatria. Como que ficou Deus? Imagem de ciúme. E sabe o que se compara à idolatria? Alguém sabe? O que se compara à idolatria? A idolatria é comparada à prostituição. A Bíblia compara a idolatria com a prostituição. Em Apocalipse, eu não marquei o verso, porque eu acho que é verso 10, quando fala da grande prostituta, da grande Babilônia. Você lembra o capítulo? Dá uma olhada para mim, eu não marquei, não me lembro de cabeça. Quando fala da grande Babilônia, ela é representada por quê? Por uma prostituta. Por quê? A grande Babilônia de Apocalipse está representando as igrejas da última era. As igrejas que irão se unir para formar só uma religião. Ou seja, uma religião, uma idolatria, uma prostituição. Está aí? Lembra para mim então? Não é isso que você já pediu para ser lido, Apocalipse? Não, Apocalipse 17, achei. 17, 4, 5, isso, vem aí. Eu marquei, pensei que tinha marcado. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. 17:5. A grande Babilônia é comparada a uma prostituta montada num dragão de 7 cabeças, que significa os 7 reinos que irão se juntar e formar uma só religião. Porque o diabo ele copia tudo, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo, Satanás e o falso profeta.
não é? Satanás imitando Deus, o anticristo imitando Jesus e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Eles vão estar por aí nos últimos dias. E vai morrer ainda mais ressuscitar, porque ela disse que ele era ferido com ferido Vai morrer mortal, depois pra... vai imitar até o ressurdo. É igual aquele candidato para adulto que tem por aí. Mente não se converte. É o anticristo. Bravo, o dia do É o falso profeta. O que barulho, pastor? É, pula esse negócio. Tem vários. Não é o barulho, mas aquele que tem, que está andando por aí. Ah, sim. Falando punhado de bobagem. É que eu não quero entrar nesse tema, que não é para isso. Ele tem barba, ele ficou Não, preocupado. não é o barulho. Pelo amor de Deus. Não é isso não. É isso não. Isso, cara, que eu tava viajando. Não, Eu, isso. agora a hora que ele falou. Volta para a terra, Marcelo. Então, quando a Bíblia fala que a idolatria se compara à prostituição. Por quê? Porque Deus olhou a imagem de ciúme, Ele tem ciúme de você. Quando eu e você fazemos qualquer coisinha que desagrada a Ele, ele fica triste, porque Ele tem ciúme. É igual a minha esposa, é igual a tua esposa, é igual ao teu marido, é igual ao teu filho. E a gente sente, né? Eu acho que sim, misericórdia. Ih, lá em casa tem cada arranca-rabo. A gente, quando a gente faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, a gente na hora é repreendido, né? Exatamente. Ó, eu costumo falar isso. Até quando a gente fica sem ir na igreja. Fica triste. Se a gente ficar sem ir na igreja alguns dias, o Espírito Santo te incomoda. Aham. Vamos, filho. Eu não consigo. Não, a gente não consegue. A gente pode até tentar. Não vou hoje, não vou, amanhã não vou, depois da manhã, chega uma hora o Espírito Santo fala assim, vai que eu vou levar. Essa criança já está tomando banho, já está no É o ciúme de Deus na nossa vida. É isso que fala o ciúme de Deus. Deus é ciumento. Mas eu não ia na igreja hoje, já está no mercado. Aí o diabo pega e fala assim que ciúme não é de Deus. Deus é ciumento. Sabe o que não é de Deus? Sabe o que não é de Deus? Mentira. Não, nessa parte de ciúme. Sabe o que não é de Deus? É o exagero. Exagero, né? Eu concordo. É o exagero. Ciúme todo mundo tem, gente. O que não pode é. Dá licença, tá, irmão? É a mulher dele pegar e falar assim: não, hoje tu não vai na igreja, tu tem que ficar comigo. Mas, não, é meu. Quem está olhando? Não é não. Os homens. Isso é pecado. Isso é pecado. O exagero, agora o ciúme é normal. Não pode brigar. Que aí já ultrapassa o limite. Ultrapassa o limite. Mas já não é mais ciúme. Isso é sentimento de posse. É diferente. Ciúme é uma coisa. Sentimento de posse é outra diferente. Sabe aquele cara violento? A mulher não pode ir em lugar nenhum. Isso é sentimento de posse. Pastor, meu pai também não você vai agora minha mãe, né? Tem que ir minha mãe, você não vai ter que ir, eu vou. Então, já tem esse ciúme. Já tomou posse da irmã de então, isso já passa do limite. Sabe por que passa do limite? Porque você perde a tua liberdade. Então tá bem. Uma das coisas que tem que ter na nossa vida é respeito um para com o outro. O respeito é acima de tudo. Respeito das duas partes. A minha esposa vai me respeitar, porque ela sabe que eu não vou fazer nada, mas eu vou respeitar ela não fazendo nada. A minha esposa vai me respeitar, porque ela vai acreditar que eu não vou fazer nada. Não, é sério, irmão. Mas eu preciso ter respeito e não desrespeitar, não fazer nada. Porque senão não adianta. Senão foge do conceito. Agora, ciúme de Deus é respeitar as coisas de Deus. Deus demonstra que tem ciúme. Não aprova quando os homens se viram para adorar deuses estranhos. Quando o camarada está na igreja, está aqui na igreja. Aqui tem, né, a festa do peão, né? Sim. Igual lá em Santa Branca tem a fase, Feira Agropecuária de Santa Branca. Aí o cara está aqui, oh, glória a Deus, aleluia, não sei o que lá, chupa balarrão, não sei o que lá. Aí acaba o culto no meio da festa do peão.
está lá vendo o boi pular. O que é levantado lá na festa do peão? A imagem não será parecida. Pronto, já estragou tudo que você fez aqui. Você estava aqui adorando a Deus, falando em língua estranha, sendo cheio do Espírito Santo. Foi lá para alguém oferecer tua vida para Dona Maria. Não, eu estou falando assim porque não é desrespeito. A gente tem que respeitar a religião dos outros. Eu não adoro. Eu adoro a Jesus, mas eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Nós vivemos num país livre. Não adianta eu chegar aqui e ficar criticando, metendo pau, que eu vou arrumar confusão. Eu tenho que respeitar. Agora, eu não vou lá. Você quer ir lá? Vai, Deus te abençoe e te livre desse mal. Mas eu não vou. Agora, se você vai, você já está jogando fora o que você fez aqui, porque você adorou a Deus e adorou o ídolo lá fora. Ou adora a Deus, ou adora a Boizebu. Beuzebu. Ou adora a Deus, ou adora o diabo. Deus não admite a idolatria. Lê para mim aí sobre as abominações, parte 2, parte 3, dos 70. O ancião hebraico, os 70 anciões, o ancião hebraico, Zaquém, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, ou mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nesta passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Eu falei, né? Esse nome está lá é porque ele era uma coisa importante, né? Ele era o escrivão do rei. E de alguma maneira ele escapou, porque ele não foi levado na primeira leva, junto com a família real, junto com os importantes, junto com Daniel, junto com os 3 jovens da fornalha. Para ele não estar ali, para ele estar envolvido nesse negócio aí, é porque ele escapou. Ele se enfiou debaixo da cama, alguma coisa ele fez. Mas aí ele teve oportunidade. Deus tirou ele de ir para a Babilônia, de ser escravo. O que ele deveria ter feito? Como Neemias, reunindo o povo. Vamos orar.